A educação ela virou basicamente um passatempo. É meio que isso que as nossas aulas vão se tornar daqui em diante se não tiver uma mudança. Como eu já falei em outros vídeos, o mais importante hoje é manter o aluno em sala de aula, manter o aluno presente, fazer a chamada. Então, uma vez que você consiga fazer a chamada e provar que os alunos não fogem da sua aula, que eles estão na escola, que eles estão em sala de aula, onde a princípio eles estarão aprendendo alguma coisa, o segundo passo é você conquistar essa admiração deles por você, esse respeito, né? Ou talvez o certo seja uma tolerância à sua presença em sala de aula. Então, como é que você vai fazer isso? Quando você for dar aula, né, você vai pegar, provavelmente vão te mandar dar um determinado assunto, um determinado slide, usar um determinado livro. Por questões da nossa própria sociedade hoje, a atenção ela dura muito pouco, as pessoas têm uma dificuldade muito alta de ler, interpretar, escrever manualmente, e as pessoas também têm uma dificuldade muito grande de fazer, vamos dizer assim, muitas conexões de ideias. Por quê? Porque as coisas estão vindo prontas, elas estão vindo, independente da IA, né? Elas já estão vindo mastigadas para o sujeito, mas não para ele pensar, mas para ele engolir, consumir, entendeu? Aquilo ali e ficar reproduzindo aquilo. Então ele não tem, por exemplo, essa questão do raciocínio, do desenvolvimento desse pensamento crítico, dessa busca por um resultado da soma de diversas partes para formar uma coisa. Então, esse pensamento mais de quebra-cabeça, digamos assim, mais filosófico, vamos colocar, as pessoas têm uma dificuldade imensa hoje em dia, e principalmente na escola. Então, o que precisa acontecer? Você precisa pegar a matéria que te mandaram você passar e você tem que dar um jeito daquilo ali ser uma coisa mastigada. Isso é muito ruim para o professor, claro, só que lembrando, a cobrança em cima do resultado do professor, não dos alunos, da família, dos pais, da escola, do mundo. É sobre o professor. Então você precisa pegar aquele assunto, mastigar e tentar transformar aquilo em algo pedagógico, didático, lúdico. Aí a gente pensa assim, pô, mas não é para fazer sempre assim? Então, na verdade, não. Na verdade, o lúdico, né, que é o brincar, né, o pedagógico, que é bom, toda educação é pedagógica em algum sentido, mas esse discurso, ele é, na verdade, um discurso muito, vamos dizer assim, tecnocrata. Né? Tipo, vai lá, aplique tal fórmula e veja o resultado. Aí você vai dar Bhaskara para os alunos, vai ensinar molde, vai falar sobre literatura do trovadorismo, você vai ter que contar uma piada, você vai ter que se fantasiar, você vai ter que fazer um teatro, você vai ter que fazer um jogo de tabuleiro com todas as turmas, o tempo todo. Então você vai vendo que o negócio vai ficando difícil. E o segundo ponto é, quem disse que a pessoa aprende assim? Quem disse que você conseguiu ensinar? Então, se eu botar uma prova pro cara, será que ele vai saber responder? Uma prova do Enem lá, será que ele vai saber qual é o assunto correto após participar de um teatro? Então, o certo seria um equilíbrio entre essas coisas. Não pode ser só ficar sentado olhando para o quadro, copiando o quadro do sexto ano até o ensino médio. Óbvio que não pode ser assim, ninguém gosta disso. Só que ao mesmo tempo não pode ser um circo. Só que a questão é que as pessoas hoje cobram do professor essa capacidade criativa excepcional. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar algo muito simples. Até no meu canal, senão vocês devem, espero, por favor, curtam, compartilhem, comentem. Tem alguns métodos que eu coloquei, mas você precisa pegar coisas simples que mobilizem esses alunos para que eles cheguem e falem, pô, o professor tal faz coisa diferente. Ele passa a matéria no quadro, passa a lista de exercício, explica as coisas, mas nos 5 minutos finais da aula ele pega o Kahoot e faz lá um joguinho lá de Kahoot com a matéria, né, com o assunto. Né? Ah, nos 5 minutos finais da aula ele passa a cena de um filme
que tem a ver com o tema da aula. Então, o tema da aula é Joana d'Arc, pega os 5 minutos finais de um filme da Joana d'Arc, seja apropriado, você passa lá, pessoal, esse filme tal, 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 essa cena que legal, aqui, ó, Joana d'Arc, ó, pronto, acabou a aula, certo? Não precisa ser nada magnífico, megalomaníaco, que realmente mude a cabeça porque o contexto ali não permite muito isso. Então, você tem que provar que você não é um professor antiquado. Então, você vai fazer esse tipo de estratégia. Então, pode ser um exercício de leitura de história em quadrinho, pode ser de desenhar uma história em quadrinho, mesmo com os caras do ensino médio, não tem problema não. Pode ser fazer um podcast, pode ser, enfim, tem muita coisa que você pode tentar fazer, coisas simples, rápidas, que comecem e acabem na sua aula. Esse é outro ponto. Se você levar esses alunos para passeio, se levar eles para fora de sala de aula, se você quiser fazer um experimento químico, alguém vai pegar lá o ácido, sei lá o que, vai tomar, o cara vai sair correndo do ônibus, outro cara vai... Sempre tem, isso acontece. Então, assim, felizmente. Então, você tem que diminuir bastante as chances disso acontecer. Então, faça as coisas em sala de aula o máximo que você puder. Até alguém chegar e falar, pô, né, professor, faz uma atividade fora. Aí, beleza, você faz. Né, mas, até lá, mantenha os alunos em sala. Isso é o mais importante. Mantenha eles em sala, mantenha eles ocupados com o tema da aula e tente, em algum momento dessa aula, passar algo diferente, uma novidade, para ele chegar e falar assim, puxa, né? Sei lá, uma vez por semana o professor João chega aqui, cara, e ele passa 10 minutos, 5 minutos de um filme aí sobre a matéria, indica o filme, fala um pouquinho sobre o filme, pergunta se a gente já viu algum filme também. Pô, ele é legal, ele é o cara do filme, pô, maneiro, ele é um filme. Aí na próxima semana você pega um livro de literatura mesmo. Então, assim, você não precisa ser o amiguinho deles que vê o que eles veem, consome o que eles consomem. Mas com uma pesquisa rápida, você consegue pegar um temazinho, como se fosse um debate, sabe? Como você fisgasse uma informação e jogasse para eles. Mas você vai usar um livro, um filme, uma imagem, enfim. Né? Isso é o mais importante para a comunidade escolar em volta chegar e olhar para você e falar assim, pô, esse cara não é um cara que só passa matéria, esse cara não é o cara que entra em sala e sai de sala, certo? Entra, dá o que tem que fazer, vai embora. Você tem que mostrar que você tem essa capacidade de ser lúdico, pedagógico, didático, que a gente sabe que é bom para os alunos, claro, bom para qualquer um, ninguém aguenta a mesma aula o tempo todo, mas nós, professores, né, pedagogos, também sabemos que isso não necessariamente traz o resultado que as pessoas querem. Só que, como não somos nós que determinamos como a educação funciona, então, infelizmente, tem que ter essa adaptação, que deveria ser algo bom se o sistema fosse bom também, né? Mas como o sistema é ruim, então a adaptação tem que ser para você poder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, mas também manter o seu emprego que você precisa dele, né? Então, essa seria a minha dica. Pequenas pílulas de didática, pequenas pílulas do lúdico, pequenas pílulas de curiosidades, pequenas pílulas de um trabalho manual em sala de aula, com papel mesmo, caneta, fazer um jogo de stop, enfim, sobre os temas da aula. É isso que tem que acontecer. Posso até dar outras ideias em próximos vídeos, mas o ponto é esse. Mantenha os alunos ocupados e entretidos dentro do assunto da sua matéria e dentro de sala de aula na maioria das vezes, e eles vão ser mais pacientes e respeitosos com você, porque você não é o cara que esmaga eles. Entendeu? Um grande abraço e tudo de bom.